Eu vou te passar hoje a oração mais difícil da Bíblia. E se você tiver coragem de fazer, a tua história vai mudar. Mateus 26, no versículo 39, diz assim: não seja como eu quero, mas como tu queres. Há orações que sobem como um perfume, mas há orações que sobem como sangue. No Getsemane, o Filho de Deus não fez uma oração bonita, uma oração poética, uma oração organizada. Ele fez a oração mais difícil, mais dolorosa e mais gloriosa da Bíblia. Jesus não estava diante de uma porta fechada. Ele estava diante do abismo, do pecado, do mundo inteiro. E ali, naquela noite, ele nos ensinou o que nenhum seminário pode ensinar, que nenhuma teologia pode ensinar, que nenhum mestrado, doutorado pode ensinar. A oração que vence não é a que conquista o céu, mas é a que conquista a si mesmo. Sabe qual foi o motivo das orações não respondidas? Que muitas vezes a gente pergunta: por que Deus não respondeu a minha oração? E há quem diga que Deus não responde às orações. A questão não é se Deus responde, é se estamos em condição de ouvir. No Getsemane, nos revela que a oração não respondida não significa uma rejeição, significa uma direção. Porque Deus sempre responde, e responde de 3 maneiras. Atenção a essas 3 maneiras. Um sim, quando a nossa vontade encontrou com a dele. Não, quando a nossa vontade nos destruiria. E 3, quando a nossa vontade é apressada, imatura e cega. E ele diz: ainda não. Mas o cristão carnal, ele só aceita sim. O cristão cheio de Deus aceita qualquer resposta que venha com a assinatura da vontade divina. Jesus também recebeu um não. No Getsemane, ele mostrou como se cala a voz do coração, da própria vontade. A voz do coração rebelde, desobediente. E Jesus pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E qual foi a resposta? Silêncio. E dentro do silêncio, um não bem grande. Se o Filho de Deus recebeu um não, quem somos nós para exigir um sim? O sacrifício, ele é a prova de que Deus responde até quando diz não. Porque o não do Pai ao Filho abriu a porta para a salvação do mundo. O segredo de uma oração atendida não está na força da oração, mas da rendição à vontade de Deus. Não é o volume da voz, não é o volume da entrega. Por isso João escreveu: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5:14 ao 15. Não é segundo o nosso jeito, é segundo o seu propósito. O problema é que muitos querem Deus como um realizador de sonhos, mas não querem Deus como Senhor da vontade. O propósito do Getsemane mostra isso. Aqui chegamos ao ponto central. O Getsemane pela alma não é sobre pedir alguma coisa, mas é sobre matar as vontades. O Getsemane não é um lugar bonito para visitar, é um lugar difícil, mas necessário para morrer. No altar, nós não levamos apenas um pedido, nós levaremos os desejos da alma, os sonhos que competem com Deus, as vontades que lutam contra o espírito, as escolhas que fogem do propósito. O sacrifício mais alto não é um financeiro, é abrir mão da própria vontade. Esse é o verdadeiro fogo, esse é o verdadeiro sacrifício, esse é o verdadeiro altar.
Então, antes de pedir, pergunte: qual é, Pai, a sua vontade? Um verdadeiro cristão, ele não começa a oração pedindo, ele começa perguntando. Uma oração imatura, ela diz assim: Senhor, faz isso, muda aquilo, transforma aquilo outro. Uma oração madura diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? Uma oração imatura, ela exige resposta. Uma oração madura, ela exige submissão. E como você vai escrever o seu pedido? Não haverá, entenda, poder no papel se não houver rendição na tua alma, no teu coração. O pedido precisa terminar com as palavras do Getsemane: não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa frase é a sepultura da carne, é o nascimento de uma fé puríssima, uma fé pura. E quem não entregou a alma já sabe qual é a vontade de Deus. Deus não unge vasos fechados. Quem ainda não entregou a alma, quem ainda não nasceu de Deus, não precisa perguntar qual é a vontade do Senhor. Ele já disse: arrependei-vos, convertei-vos, vinde a mim, nascei de novo. A vontade de Deus para quem ainda não se entregou é salvar a alma. Então, antes de subir no altar, prepare-se. O Getsemane não aceita sacrifício de última hora. É um lugar de preparação profunda. Antes de subir, prepare o seu pedido. Antes de escrever, pergunte: essa é a minha vontade ou a vontade de Deus? Prepare o sacrifício. Não ofereça migalhas no Getsemane. Tudo é absoluto. Prepare-se para se entregar. Nada do que estiver vivo da alma pode subir com você. O altar só responde àquele que morre. E eu quero fazer uma oração agora. Uma oração por você. E que essa oração, ela venha refletir dentro de você agora. Pai, eu sei que o Senhor, meu Pai, não resiste a essa oração. Então, nesse momento, declaramos que não seja a nossa vontade, mas a tua vontade. E quando essa oração sai da nossa boca, meu Pai, eu sei que o céu se abre, porque essa oração sai da alma, sai de dentro. Por isso, assim como o Senhor Jesus falou no Getsemane, a nossa vontade hoje é crucificada, é sacrificada, para que a tua vontade, a vontade divina, ela seja ressuscitada dentro de nós. Pai, não importa se o sim ou não, ou ainda não, eu sei que na tua vontade estaremos seguros, porque a vontade do Senhor nunca falha e nos levará onde o Senhor há de nos sustentar e de ter misericórdia por todos os dias da nossa vida. E habitaremos na tua casa para contemplar e glorificar o teu santo nome. E você que crê, diga amém e graças a Deus.